Estamos nesse tempo de reflexão da palavra, estudando os salmos de louvor. O nosso tema tem sido adorando a Deus como Ele quer ser adorado, e já estamos avançados nesse estudo, não é verdade? Você consegue se lembrar de um salmo que você já ouviu sendo exposto aqui? Comente aí com a pessoa ao seu lado. Um salmo que você já ouviu aqui nessa nova série, Valendo Fusca 0 km. Vou dar uma força para você. Já vimos aqui o salmo de número 8, introduzindo a nossa série, O Senhor e a Sua Glória. Depois ouvimos nosso irmão Eduardo falando do Salmo 19, o Senhor e a sua revelação. Depois o Renato falando do Salmo 24, o Senhor e a sua manifestação. Reginaldi no Salmo 46, o Senhor e sua presença. E o Heraldo no Salmo 146, o Senhor e a sua soberania. Se você não pegou uma dessas mensagens, não teve o privilégio de participar, pode acessar o nosso site, está lá inclusive à sua disposição os slides que foram projetados aqui. Hoje nós vamos trabalhar com o Salmo de número 50, adorando como Deus quer ser adorado, no Salmo 50. Na verdade, todo curso tem um momento de avaliação. Você gosta de ser avaliado nos cursos que você faz, não é verdade? Sorria pelo menos se você gosta. Quando alguém diz, Calil, agora vai ser o momento da sua avaliação, o chefe chama, bom, né, mano? Claro que não, dá um frio na barriga e tal, mas a avaliação, de modo geral, é uma coisa muito saudável, porque faz você perceber onde não está indo bem e onde você está indo bem. E o Salmo 50, no meio dessa série, é um momento também de avaliação. Nós encontramos Deus avaliando os adoradores. Alguém quer que nós cantemos mais uma música e você escolhe se quer ficar ou sair antes da avaliação? Não? Espero que não seja assim um tempo tão difícil, muito pelo contrário. E diante dessa avaliação do Senhor, eu gostaria de lhes propor essa frase que, se você tem o excelente hábito de anotar, escreva aí, por favor. A essência da adoração está no relacionamento pessoal com Deus. A essência da adoração está no relacionamento pessoal com Deus. E a partir dessa afirmação, nós veremos dois tipos de adorador que são avaliados por Deus aqui no Salmo 50. O adorador condicionado e o adorador corrompido. Dois tipos de adorador que serão avaliados a partir dessa premissa de que a essência da adoração está no relacionamento íntimo, pessoal, que Deus deseja e procura em quem quer adorá-lo como Ele quer ser adorado. Então, se você tem sua Bíblia, por favor, pode abri-la. Veja se alguém que está ao seu lado não trouxe a sua Bíblia, pode oferecer-lhe um abrigo na leitura, Salmo de número 50. É interessante que esse Salmo, embora não caia diretamente naquela categoria rígida de um Salmo descritivo de louvor, ele traz sim elementos de adoração muito interessantes e profundos. Foi Asaf, ou Asaf, como costumamos dizer, o escritor desse salmo por meio da inspiração do Espírito Santo. E ele começa esse salmo apresentando as credenciais divinas para esse momento de avaliação dos adoradores. Dos versos de 1 a 6, encontramos essas credenciais. E o texto começa assim: O Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra desde o nascente até o poente. Deus resplandece desde Sião a perfeição da formosura. Nosso Deus vem e não guarda silêncio,
Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor uma grande tempestade. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. E diz: reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio de sacrifícios. Os céus proclamam sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Não sei se você pode perceber nesses versículos as credenciais apresentadas em relação ao Deus avaliador desse processo de adoração. Começa no verso 1 dizendo que ele é o El Elohim Adonai, o Todo-Poderoso, o Deus Criador, uma junção de nomes de Deus que não se vê comumente no Antigo Testamento. Para dizer que, olha, é Ele mesmo, o Senhor em toda a sua glória está presente. Louvado seja o seu nome. É o Eterno que se relaciona pessoalmente com os seus, que está presente. Ainda no verso 1, ele é a autoridade que convoca toda a criação para participar desse momento de adoração, porque a criação adora a Deus como ele quer ser adorado. Depois o verso 2, o Deus resplandecente, e essa palavra original é muito linda, porque evoca a ideia da magnificência e santidade de Deus. Indo mais adiante, o verso 3 diz que é o Deus que fala pessoalmente com o seu povo que se apresenta. Não é um avaliador terceirizado. Não está chamando uma firma de avaliação para fazer esse trato com os seus. Ele mesmo se apresenta como o juiz. Diante da sua face arde um fogo. Isso é a representação clara da revelação de que toda a imperfeição e impureza, agora diante desse fogo revelador e consumidor, será purificado. Vai ser mostrado e purificado. Que traz ao seu redor uma violenta tempestade. Você pode imaginar o que seja isso? Deus chegando e tirando do lugar todas as coisas, mudando, trazendo o que está oculto à tona, revela todas as coisas, é o poder que esclarece, elucida, mostra a realidade do seu adorador, nada escapa a ele. Versos de 4 a 6, é o Deus que avalia o seu povo. Ele mesmo será o juiz que tem toda a autoridade. E aí podemos adorá-lo por tudo que ele mostrou que é nesse salmo, não é verdade, querido? Louvado seja o seu nome. Que bom termos um Deus assim, que não pode ser contido, que olha e vê todas as situações, que sonda os corações. Nada pode ser ocultado desse Deus. Por um outro lado também isso é terrível, né? Ser conhecido na intimidade, na profundeza do arrazoado da mente por Deus é uma coisa muito séria. Agora veja que o alvo dessa avaliação são os seus santos, os homens e mulheres separados que fizeram uma aliança voluntária com Deus por meio de sacrifícios no Antigo Testamento. E nós hoje à noite aqui também somos convocados como um povo que se aliançou com Deus por meio de um único e definitivo sacrifício, sangue de Cristo na cruz por mim e por você. Você se aliançou com Ele através desse sacrifício, querido? Que bênção que você está nesse ambiente, então. O Senhor tem todas essas credenciais eternas para julgar. Mas veja que Ele o fará com a proximidade do Deus que olha para o povo como seu. É o pai que chama os filhos para uma conversa. Ele chama os seus santos e diz aí no texto original de maneira enfática: eu mesmo sou o seu Deus. Vinde, vamos conversar sobre o nosso relacionamento. A partir do verso 7.
Ouve, povo meu, falarei, ó Israel, ouve e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, eu mesmo sou Deus, o teu Deus. A essência da adoração, queridos, está no relacionamento pessoal com Deus. E diante dessas credenciais, agora podemos olhar esse Senhor fazendo a sua avaliação desses dois tipos de adorador que comumente frequentam a sua presença a partir desse Salmo de número 50. O primeiro está aí nos versos de 7 a 15, é o adorador condicionado. Está sentindo a falta do ar condicionado ou não? Esse também é um adorador condicionado. Vai chegar aí o ar daqui a pouco, querido, vai chegar. Aqui Deus vai falar sobre a adoração mecânica. Veja o texto como ele está. Verso 7, ouve, povo meu, e falarei, ó Israel, ouve e testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Tudo bem até aqui. Mas não aceitarei novilho da tua casa, nem bodes dos teus currais. Coisa muda no verso 9, porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado aos milhares nas montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei a carne de touros, beberei o sangue de bodes? Claro que não. Você está entendendo, né? É interessante perceber que o Senhor não repreende aqueles nossos irmãos do passado e a nós aqui pelo processual de adoração, mas pela maneira como eles o têm feito. O processual está correto porque foi o próprio Deus que instituiu esse processual de culto. Como é que um homem e uma mulher se apresentam diante de Deus para adorá-lo? Mas a maneira como eles estão fazendo isso já não está mais de acordo com a vontade desse Deus. Veja que ele diz que não aceitará mais esse tipo de culto e precisa relembrar aos ofertantes que a oferta, cada uma e todas elas, já pertencem a ele. Verso 12. Se eu tivesse fome, não diria para vocês. Se eu tivesse necessidade de dinheiro, vocês seriam as últimas pessoas que ficariam sabendo. Não há crise no céu. O Senhor não necessita de nada do que possamos dar a Ele, pois tudo já é dele. Então, qual era o real problema? Oh Deus, esclarece logo. Se tudo está correndo conforme a tradição, qual é o problema então? E aqui, queridos, nos encontramos com esta palavra, que quando aliada ao processual de adoração, leva o adorador para longe de Deus, que é o condicionamento. Condicionar a adoração a certos ditames naturais da gente nos afasta de Deus. Deixa eu esclarecer. Condicionamento é aquela nossa facilidade de fazermos as coisas sem raciocinar, por um costume, um esforço repetido, sem que a sua mente precise mobilizar os neurônios para tal tarefa. Deixe-me exemplificar, por exemplo, olha aí. Amarrar o sapato, nessa altura da sua vida, você já não fica mais medindo o tamanho dos cordéis e como é que se amarra, não é verdade? Uma coisa natural, você faz costumeiramente, mecanicamente. Ou então esses aqui. Sei que todos aqui são bons motoristas e ninguém fica olhando para a marcha antes de qual que é o pedal, né? Passa naturalmente as marchas. Ninguém fica olhando para ver se é terceira, segunda, primeira, olhando no painel, será que estou certo? Calcula. Claro que não, é um movimento condicionado. Ou levar o garfo à boca,
Coisa simples, ninguém fica medindo o movimento do garfo, né? Fazendo aquele esquadro, a não ser que você tenha algum problema. Nós nos fixamos na tarefa em si e não no que ela significa. Nós desligamos a nossa atenção, e o povo de Israel estava prestando o culto e levando os seus sacrifícios de maneira condicionada, mecânica para Deus. Aqueles irmãos haviam perdido o fio da razão de ser, do para que Deus lhe deu esse tempo de culto, a razão de estarem ali. Começaram a adorar a Deus sem pensar, mecanicamente. E nós aqui na borda hoje à noite, por que nós estamos aqui? E você por que está aqui? Cuidado com a sua resposta rápida e pronta, porque ela pode ser uma resposta também condicionada, mecânica. E aí você pode, pensando razoavelmente, questionar comigo: como é que alguém pode trocar o meio, o instrumento, o programa pela verdadeira adoração a Deus? Pela verdadeira convivência com Ele? Como é possível? É muito possível, querido. Basta você se deixar condicionar, isso vai acontecer. Eu estava pregando um tempo atrás ali naquela grande igreja do e fazendo uma série de ilustrações sobre condicionamento humano. Eu disse: em qualquer momento você pode dizer, vamos ficar de pé e cantar o hino número tal. Você acredita que diversas pessoas ficaram de pé imediatamente? E tinha um marido assim à minha direita, começou a brigar com a esposa, perguntando: qual foi o hino que ele falou mesmo? Qual foi o hino? E aí a igreja, depois daquele momento, começou a rir, eu também, né? E talvez aqui, quando um dirigente pede para você bater palmas para Jesus, ou você levante suas mãos ao Senhor agora, ou ajoelhe-se no seu lugar, você faz isso conscientemente ou é um esforço condicionado dentro de você? Você está aqui agindo ou está reagindo? Vamos ficar de pé na presença do Senhor e você vai levantando. Em reverência à palavra de Deus. Opa, é isso mesmo. Como é que você se vê? Está raciocinando bem? Você está consciente? As coisas que você faz aqui são pensadas, ou quando você percebeu, você já está fazendo? Que bênção, veja toda a igreja, isso, levante as mãos, e você lá também, ô fulano, como é que acontece isso com você? Confesso para você que algumas vezes eu me deixo condicionar, sim. Então vamos ficar de pé, fazer uma oração sobre... Bom, estou eu lá de pé e a coisa foi automática, não aconteceu por uma motivação de adoração interna. Agora, será que existe solução para esse tipo de condicionamento? Claro que sim. Olha a sua Bíblia, versos 14 e 15. Oferece sacrifício de ação de graças a Deus e cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o apelo, queridos, o apelo para voluntariedade, para consciência dos votos de fidelidade. É estar pensando certo quando se fala que se tem um amor por Deus e se tem proximidade e quer se achegar a Deus. Agora, o mais impressionante que eu encontro nesse versículo é o tipo de sacrifício que Deus requer desse adorador condicionado. Você sabe que a lista de sacrifícios do Antigo Testamento é longuíssima, né? É isso, Luiz? Longuíssima. Mas havia só um tipo de sacrifício que era totalmente voluntário.
O sacrifício de ação de graças era motivado pelo próprio reconhecimento do adorador. Sabe aquela coisa assim, puxa, Deus tem me abençoado tanto, reconheço tantas bênçãos que Ele tem me dado, eu preciso retornar isso de alguma forma. Então ele pegava um animal especial, ou alguns grãos, ou dinheiro, que seja, e ia diante do sacerdote e dizia: hoje eu vim aqui trazer um sacrifício de ação de graças. Puxa, por que será nesse salmo que Deus pede exatamente este? É o único que você faz com o coração, querido. É o único que você faz voluntariamente, não existe constrangimento algum. É aquele olhar do filho para o pai, no fundo dos olhos, e diz: papai, eu te amo. Sabe aquela coisa que você não promove, simplesmente acontece. E você se sente a pessoa mais rica do mundo, né? Ações de graça. Quando você entra num lugar de adoração, com a consciência que Deus quer que você tenha, trazendo ação de graças, não tem como você errar, querido. E aí sim, não importará se a moeda da viúva, que tipo de ação de graças você traz, porque o volume não é importante, o tamanho não é importante, e sim a motivação que trouxe isso. E talvez os seus pedidos pessoais por necessidades comecem a diminuir. Quando você passar a desenvolver no seu coração esse processual de glorificação, por um reconhecimento de tudo que Deus tem feito por você. E acho que essa ação de graças é o grande combustível que queima o orgulho da gente, a presunção, esse individualismo, aquela noção que às vezes passa pelo nosso coração: posso viver sozinho, sem Deus. Você tem sido um adorador condicionado, querido? Então, bata palmas para si mesmo. Levanta aí sua mão, meu irmão, sem nenhuma racionalidade. Contribua, porque os outros estão fazendo. Cante, porque é isso que se faz num culto público. Ou então você para agora de condicionar a sua alma e o seu coração, e deixa que a palavra de Deus traga a você essa consciência de quem Ele tem sido em você, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, andando com você pelo caminho, te livrando do mal, abençoando você de todas as formas, promovendo situações difíceis para atrair você para perto dEle, te dando presentes, ou visitando você, mesmo quando você está desligado sozinho, no sono, melhor dizendo. Adore o Senhor de verdade. Glorifique de coração consciente, querido. Coração consciente. Oferece sacrifício de ação de graças. Cumpre esses seus votos. E aí você poderá invocá-lo no dia da angústia. Ele vai te livrar e você vai continuar glorificando. Louvado seja o seu nome. Porque a essência da adoração está no relacionamento pessoal com Deus. E além do adorador condicionado, o segundo tipo de adorador que é avaliado por Deus no Salmo 50 é o que chamei de corrompido. Está aí nos versos 16 a 23. Existe esse adorador que é revelado por Deus como o retrato da incoerência da corrupção pessoal. Os seus atos diferem da sua confissão de fé. Agora veja aí o início do verso 16. Gostaria que, se você tivesse a liberdade, definisse com seu irmão ao lado o que é essa palavra ímpio, de quem o Salmo está falando. Vamos lá.
1 minuto, para quem quiser participar. Quem é esse ímpio? Você está na internet também. Quem é o ímpio? Não se engane, hein, com essa palavra ímpio. Cuidado. Cuidado. Você pensa que um ímpio é aquela pessoa que está lá fora, não é verdade? O ímpio é o sem Deus. Não se apresse, por favor. Não, o ímpio é o que não conhece a Deus. Não é assim nesse salmo, não. Observe melhor, veja. Verso 16. Olha, ele sabe de cor versos e definições doutrinárias da palavra de Deus. Um adorador corrompido. Conhece a palavra de Deus, está na sua boca, ele repete. Fala aí a definição doutrinária, ele sabe. Olha, mais ainda, verso 17, verso 17. Apesar de ele saber esta palavra, deixa que o seu coração seja cheio de ódio, pela repreensão e a correção que essa palavra lhe traz. Um adorador corrompido não gosta de ser chamado a atenção, não. Não gosta de ser repreendido na palavra. Ele já se insurge contra ela. Quem é você para ficar exortando? Não gosta. Ou então ele fica quieto, abaixa a cabeça e sai pisando duro. Você já viu isso lá na sua casa, não? Apesar de saber decor, ele odeia a repreensão, a instrução que a palavra traz. Olha só o que esse adorador corrompido faz no verso 18. Ele aprova a ação do ladrão e deve estar dizendo: esse é o país da impunidade mesmo. Se eu estivesse lá, não sei se não faria a mesma coisa. Todo mundo está metendo a mão. Amém, irmão? Talvez você pode não roubar milhões, mas não vê problema em ficar com alguma coisa que não é sua. Adorador corrompido. Mais que isso, na roda dos colegas, ele promove aprovação. Colegas cujo compromisso conjugal é aqui relativizado por essa ambiência de cultura atual, em que ser fiel à esposa é um negócio que não se precisa observar hoje em dia. E ele se alegra com isso. E talvez até ao ouvir as experiências que os seus colegas trazem de terem ficado com essa e aquela extraconjugalmente, ele lá no fundo não fez, mas nutre uma vontade imensa de também viver essa experiência. Gente que se lança para aventuras sexuais sem dar a importância aos votos que fez, os propósitos feitos diante de Deus, recebem a aprovação daquele que é um adorador corrompido. Verso 19, veja, a sua boca fala dos preceitos de Deus, mas franqueia espaço para o que é mal, para a traição, para o engano dentro do seu coração. Ele não é um sujeito de coração translúcido, ele não é um sujeito em quem se pode confiar, ele tem uma agenda oculta. Verso 20. Até as suas relações familiares são afetadas por sua incoerência no andar com Deus. Não tem amizade nem harmonia dentro do seu próprio lar. E aí chegamos ao verso 21, que é a reação divina de demonstrar a esse adorador que ele não é conivente com tudo isso por estar em silêncio. E aí que o adorador corrompido não consegue interpretar os sinais divinos, querido.
O silêncio de Deus é muito eloquente. O adorador corrompido deveria se ligar nisso. Como eu converso com Deus e Ele não conversa comigo? Como é que eu oro e apresento coisas diante de Deus, mas parece que eu estou falando com as paredes? Mas no domingo Ele está aqui. Às vezes no fundo nutre aquela tristeza, uma certa amargura por não ouvir mais a voz de Deus. Mas nesse caso aqui, esse silêncio é tremendamente eloquente. E é proposital da parte de Deus para despertar o coração desse adorador. Até o momento que ele possa cair em si, em sã consciência, acabar se perguntando como alguém que convive com Deus não pode ouvi-lo falar. Quem não se incomodaria com o silêncio divino? Penso somente aquele que não está realmente preocupado em ouvi-lo. E Deus finalmente no verso 22 diz que quebrantará esse adorador corrompido por uma disciplina avassaladora. O problema desse sujeito é que ele diz que anda com Deus, mas ele transformou esse tempo de culto público e privado também num exercício pessoal de hipocrisia, ou talvez de desencargo de consciência, onde ele sente um peso relativo dos atos feitos fora da vontade de Deus, e acaba por racionalizando tudo isso naquela frase: bom, todos têm os seus pecados, como já ouvimos falar aqui na borda, Deus perdoa todos os pecados, então Senhor, perdoa aí a multidão dos meus pecados e bola para frente que atrás vem gente. É incrível a desenvoltura com que o adorador corrompido canta sem viver com Deus, sem importar-se realmente com a sua vontade. Por isso você nunca verá o adorador corrompido preocupado em estudar a palavra de Deus. Ele não quer ouvir verdadeiramente, ele só quer falar. É um sujeito que já sabe tudo, ele não tem tempo para se dedicar a isso. Eu admiro muito a Igreja da Borda com tanta ênfase em ensino, mas não é para mim, né? Eu estou numa outra fase da vida agora, muito ocupado, preciso descansar no domingo, ou então preciso contar o dinheiro em casa, ou preciso rever o patrimônio que o Senhor tem me dado. Talvez diga até que precisa de tempo para a sua família, mas ele fica fazendo horas e mais horas extras no serviço, correndo atrás de coisas que Deus poderia dar, se ele estivesse disposto a andar na sua presença. Mas como é que não podemos ter tempo, queridos, para aquele que é o doador da única vida que nós temos? Por que buscá-lo só na necessidade? O adorador inconsequente, contraditório, precisa entender que Deus não irá relacionar-se com gente assim. Deus quer um compromisso de vida com Ele. Na sinceridade da alma, do não conseguir atingir um padrão que você acha que Deus tem, mas viver e gestar tudo isso na presença dEle. Ora, querido, veja essa ilustração. Assim como a água e o óleo não se misturam, por mais que você venha até aqui, se você é um adorador corrompido, nunca esse óleo cairá sobre você e ficará sobre você, entendeu? Não é possível. Por isso é necessário que você retorne
ao texto bíblico e veja que existe uma esperança para você no verso 23. Olha aí. Aquele que me oferece sacrifício de ação de graças me glorifica. Mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para os seus atos. Que coisa linda! Veja que ele retoma a mesma retórica do verso 14. Não, o que eu quero de vocês é a voluntariedade do coração. Não faça listas de sacrifícios. Só traga aquele que é mais importante. O sacrifício voluntário. Porque eu não me engano por performances. Deixa isso de lado. Seja você mesmo na minha presença. Vamos conversar acerca da sua vida, numa convivência íntima, particular, pessoal, sem teatralização, sem fingir ser. Vamos fazer com que você seja. Que você realmente vibre, que você realmente me ouça, que você realmente tenha unção do Espírito a encher o seu coração. Por isso, ser e fazer, meu filho, andam juntos na minha presença. Mas é preciso que você faça isso com consciência, liberdade e amor. Então, a essência da adoração está no relacionamento pessoal com Deus. Adorar como Deus quer ser adorado passa por colocar para fora da vida todo tipo de adoração automática, condicionada. Posso sugerir que você comece por coisas pequenas. Quem sabe hoje à noite, na hora da pizza, vamos fazer uma oração que você não se renda à oração da fome, entendeu? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? Então, alguém que escolhe, às vezes aconteceu já comigo, escolher aquele que ora mais rápido, né? Porque todos estão com fome. Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado por essa pizza maravilhosa, muito obrigado. Amém. Passa 4 queijos aí, irmão. Seja um momento em que você respire fundo e pense no que você vai dizer para Deus. Jogue fora as suas orações decoradas, que você aprendeu nas classes dos catacúmbenos. Talvez você nem saiba o que é isso, né? Os catecúmenos, né? Nos livrinhos que você recebeu, ore de coração, fale com Deus. Na oração antes de dormir com os seus filhos ou netos, não seja repetitivo, ensine vida com Deus para eles. Não colabore para moldar o coração do seu filho como se fosse um adorador condicionado e ele vai repetir o que... Não, leve-o até Cristo, de verdade. Abra espaço para que o Espírito Santo fale com você naquele momento, que te conduza na sua oração. Não encare o seu tempo pessoal e a sós com Deus como se fosse uma tarefa a ser realizada, querido. Você tem lá um diário de hora com Deus que precisa ser preenchido, porque a esposa ou o marido um dia vão pegar para olhar, não fez na terça, né? Por favor, traga o Senhor para o meditar do seu coração, segrede a Ele que você quer obedecê-lo, que você deseja conhecê-lo mais profundamente, e Ele vai se revelar de maneira poderosa, abrangente, falando a sua língua, conversando com você pessoalmente. Então não vai ser mais a experiência do irmão fulano, cicrano e beltrano, vai ser a sua experiência com Deus. Adorar como Deus quer ser adorado passa por abandonar todo o caminho fora da vontade de Deus. Então saia daqui, querido, hoje consciente de que o silêncio de Deus em relação ao que você tem praticado não é conivência, mas é um alerta. É um coração de amor chamando você de volta. E para você que é um adorador já comprometido
uma vida que não anda de acordo com a confissão de fé, é preciso que você busque quebrantamento. E isso não vai vir de maneira simples como gostaríamos. Eu gostaria de todo o coração ter lá uma caixinha com algumas pílulas, aqui quebrantamento, pá! Antes do café da manhã, tome uma e você vai sentir o poder do Senhor durante a semana. Não funciona assim. Muitas vezes Ele tem que me acordar de madrugada e dizer, sai da cama e vem conversar comigo. E muitas vezes eu fui com raiva, porque eu estava com sono. Porque comumente quando eu levanto nesses horários é que Deus vai me levar a interceder por pessoas. Eu não estou muito interessado em interceder por pessoas na alta madrugada. Você entende isso, né? Mas eu vou. Eu quero ir, Senhor, sempre, cada vez mais. Não é um momento de um jejum parcial, em que eu já não tomo café da manhã mesmo, então vou consagrar, estou atrasado, vou consagrar esse café da manhã em jejum ao Senhor. Para com isso, isso não funciona. É o momento que você deixa lá o seu café e o almoço, para que naquele tempo você não fique trabalhando, pondo o serviço em dia, mas você se recolha para algum lugar, mesmo que esse seja o seu banheiro, e ali de joelhos possa, ou então de pé, ou sentado, como você quiser, possa buscar a Deus de todo o coração. Veja que eu não estou falando de sacrifício pessoal, você está entendendo, mas de voluntariedade, que quando se ama, se abre mão de muitas coisas. Pode chamar, Senhor, que eu vou. Filho, leva o casal de missionários para almoçar com você. Mas eu tinha planejado descansar à tarde, e eles falam para chuchu. Leva lá, vai ser uma bênção para você. E aí, você é quebrantado nesse processo, querido. Então entenda, nós podemos ter uma vivência espiritual maravilhosa aqui, como comunidade. Mas certamente muitas pessoas saem daqui todos os domingos sem ter sequer experimentado uma fagulha do poder espiritual que às vezes se derrama por aqui. Muitos estão naquela velha máxima do nosso querido pastor Roberto Carlos: se chorei ou se sorri, o que é importante é que sermões eu ouvi, né? Mas isso não é levado para casa, não faz diferença. Então eu lhe convido a entender que essa essência da adoração está no relacionamento pessoal, que você aceite a avaliação divina de irmãos que só têm amor para dar, que seja um momento especial de transformação do seu posicionamento de vida, ao falar para Deus pessoalmente, aquilo que vai no seu coração, as suas limitações. Eu clamo ao Santo Espírito, que está em nosso meio e morada no coração de muitos que estão aqui. Que o Senhor transborde nesse lugar, quebrantando corações, trazendo consciência a cada um de nós, e principalmente, Senhor, nos enchendo, nos dando condições de realizar a adoração conforme Deus quer ser adorado. Mas a nossa decisão está sendo tomada aqui na sua presença. Com condições ou não, nós queremos dizer: Senhor, toma o teu lugar no meu coração. Toma o teu lugar no centro da minha vida. Toma o teu lugar no altar lá da minha família, Senhor, na minha casa, no meu lar. Toma liderança no trabalho, nas coisas que estão ao meu redor. Eu quero te ouvir falar, Senhor, e adorar-te como o Senhor quer ser adorado. Recebe nossa adoração, em nome de Jesus, Senhor. Que assim seja, queridos.